Nós já fizemos, então, desse gráfico de funções definidas por partes, a parte da tangente, né, de x sobre 2 mais 2 nesse intervalo, a parte da função constante de π sobre 2 até 5, e agora está faltando a parte da exponencial. Eu vou levar essa função para um outro lugar para a gente conseguir desenvolver e saber quais são os passos que a gente precisa para desenhar essa função. Porque a gente tem que tomar cuidado com esse menos aqui antes do x. Então, vamos lá. Eu quero, então, desenhar a parte da minha função relativa a f de x igual a exponencial de menos x mais 5 mais 4. Bom, esse mais 4, ele é somado na imagem, então a gente sabe que a gente vai subir de 4 unidades. Então, vamos entender o que eu preciso fazer aqui, ó. Como nós temos um menos multiplicando o x, esse menos acaba atrapalhando a gente a avaliar o que nós precisamos fazer. Então, nós vamos escrever dessa forma, ó, o menos do lado de fora, x, então ficamos com menos 5 mais 4. Aqui já vai ficar mais tranquilo. O que a gente vai fazer? Eu estou pegando o domínio, multiplicando por menos. Isso aqui me faz girar na direção de x, mas em relação ao eixo y, né? Quando eu tiro 5 no domínio, eu estou transladando, eu estou andando 5 unidades para a direita, porque como eu tirei 5 no domínio, é como se ele andasse mais 5 para a direita. Então, acho que esse gráfico fica tranquilo de eu desenhar aqui. Vamos ver. O gráfico da exponencial, ele é uma coisa assim. Então, aqui está o gráfico de x. Quem vai ser o gráfico é elevado a menos x. Então, eu vou girar assim, né? Ou na direção de x. Então, vai ficar, vou tentar desenhar o melhor possível. Aqui está o gráfico elevado a menos x. Agora, eu pego esse gráfico e ando de 5 unidades para a direita. Então, é como se esse ponto aqui, ó, eu vou pegar ele como referência, andasse de 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele viria para cá, nessa direção, e aí, então, eu desenharia aqui o gráfico da minha exponencial. Só analisando essa parte, só para a gente visualizar alguns pontos, por exemplo, só para essa parte aqui, se eu fizer x igual a 5, aqui ficaria 5 menos 5, 0, elevado a 0 é 1. Então, como aqui vale 1 mesmo da função exponencial, ó, no 1, 2, 3, 4, 5, que é x igual a 5, o gráfico continua valendo 1. Esse valor do gráfico aqui, onde x é 0, então, quando x for 0, o meu gráfico vai ficar elevado a 0 menos 5, com menos aqui 5. Então, esse ponto seria a quinta. Então, esse gráfico, ele realmente satisfaz essas operações que a gente fez aqui. Agora, só falta somar 4. Então, eu pegaria esse gráfico e subiria ele de duas, por exemplo, esse ponto, né? De 1, 2, 3, 4 unidades e desenharia aqui o gráfico da minha exponencial. Fazendo isso no GeoGebra, para ficar com uma escala melhor, eu posso pedir ele para desenhar aqui para mim a exponencial de x. Esse é o gráfico da exponencial de x. Então, eu quero colocar de menos x, é como se ele rodasse, né? E aí, então, eu vou andar de 5, seria essa parte, né? Exponencial de menos x mais 5. E aí, eu vou somar 4 unidades. O meu gráfico ele vai subir de 4 unidades, como a gente viu lá. Vou descer um pouquinho aqui para a gente ter uma ideia melhor do que está acontecendo. Então, esse realmente é o gráfico de e elevado a menos x mais 5 mais 4. Só que eu só quero ele para x maior que 5.
Então, vai ser essa função aqui que a gente já definiu. Só que eu vou colocar a condição aqui, x maior que 5. Então, ele vai pegar só essa parte que corresponde ao gráfico da exponencial, só que maior que 5. Então, se eu colocar a tangente aqui, que eu já desenhei, a minha função constante, a gente vai ver essa combinação. O interessante é que aqui o gráfico não se encontra, porque nesse valor aqui a gente sabe que é π sobre 2 para os dois gráficos. A gente viu que na tangente vale 3 e na função constante vale 5. Mas se a gente pegar o valor 5, na função constante ele vale 5, e se eu pegar o 5 na exponencial, aqui vai ficar menos 5 mais 5, que é 0. É elevado a 0 é 1, mais 4 é 5 também. Então, a gente tem uma junção dos pontos, o gráfico fica assim, ok? Nós vamos ver algumas propriedades desse gráfico no próximo vídeo.